cada um venha sair daqui nessa noite, né? E posse de vitória com sua bênção, e glorificando e buscando cada dia mais. Não desista, mas continua com Deus. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cumprimento a amada igreja da paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus por mais uma noite que o Senhor tem proporcionado, Glória a Deus. tem preparado para nós, né? Oh, glória. É muito bom, né? Você poder estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Já ouvimos os louvores da APA, né? A irmã louvou o hino 93, um hino muito bonito. A APA toda é bonita, né? Então, aqui, graças a Deus, temos o compromisso de louvar o hino da APA ainda, né? Tem igreja que não louva mais o hino da APA, deixado por esquecimento, e é o hino mais espiritual e mais maravilhoso, né? Então, tem que continuar nessa bênção, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ler uma palavra muito conhecida no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 em diante. Romanos, capítulo 8, do 1 em diante. Amém? Aleluia, Deus, amém. Glória a Deus. Vou estar olhando aqui enquanto os irmãos procuram. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, nesta noite, Senhor, eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, vem preparar o nosso coração para a Tua palavra, Senhor. Meu Deus e meu Pai, receba a palavra que vai ser mencionada, tudo que já foi falado nesse lugar, é a Tua palavra, o testemunho e tudo, meu Deus e meu Pai. Prepara nosso coração, prepara nossas vidas, Senhor, para dar o melhor de nós para o Senhor, meu Deus e meu Pai. Abençoa esse bairro, Jardim Itapuã, abençoa esta rua, do começo até o fim, Senhor, os moradores da direita e da esquerda, meu Pai, vem trabalhar nesse bairro, nesse lugar, converte as almas, as pessoas que nos escutam, através do Teu poder e da Tua graça, acompanha pelo Facebook, YouTube, abençoa essas pessoas, transforma e muda e faz milagre, faz maravilha, Pai. Abençoa a nossa igreja sede ali em Jabaquara, toma nas Tuas mãos, pastor Cícero, demais pastor Calistão, os ovelhas ali, todos nós aqui, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Senhor, desde já, para todos sempre. Amém. Glória a Então vamos ler aqui a palavra, né? E fala, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto os que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, e nem a verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o vosso corpo, na verdade, está morto para o pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele a quem de entre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que de entre os mortos ressuscitou a Cristo também vos vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que há em vós habita. Amém? Pode se assentar em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma palavra riquíssima e poderosa, porque é quem nós descobre quem agrada a Deus e quem não agrada, e quem está com Deus e quem não está. Uma palavra que dá a mostra dos dois lados, né? E também traz confiança para nós que estamos na palavra de Deus. Porque no primeiro versículo ele já fala assim:
Portanto, agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o Espírito, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o primeiro versículo já está dizendo que quem anda nas qualidades, quem obedece a palavra de Deus, não tem condenação, não tem nada que dê errado, porque você está coberteado pelo poder de Deus e pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, que é o guia do crente, que é a novidade em nossas vidas, pois novidade que vem do alto céu e que nos faz trilhar os caminhos corretos, a qual foi determinado por Ele. E o Espírito de Deus muitas das vezes quer nos conduzir para o lado de Cristo, mas muitas das vezes as pessoas que se não estiver firme na palavra, firme no poder de Deus, eles se deixam se levar pelos desejos carnais. Por isso que diz bem claro que aquele que está na carne não pode agradar a Deus, porque quem está na carne se torna inimigo de Deus. Aqui está falando. Por que é inimigo de Deus? Porque você só faz o que agrada a sua carne. Então, a inclinação da carne traz inimizade contra Deus, porque tudo que o homem carnal faz é para desagradar a Deus. Tudo que as pessoas carnais fazem é para ficar longe de Deus. Mas quando nós estamos no Espírito, tudo que nós faz é para agradar o Reino de Deus, é para agradar Jesus. Então, é uma coisa muito maravilhosa quando nós buscamos entender a palavra de Deus, entender porque estamos na igreja. A igreja é o lugar de nos ensinar o mundo espiritual, e não é o lugar de enriquecer ninguém e nem de trazer dinheiro para os nossos bolsos, pois é o lugar de gastar dinheiro e ajudar os pobres, como já foi falado nessa noite. Como nós vemos o que está se perdendo no dia de hoje, e tem muitas igrejas por aí, tem milhares e milhares de igrejas que não fazem o papel da Bíblia Sagrada, estão fazendo o que eles querem, não o que a Bíblia está mandando, né? Tem pessoas que estão sofrendo, pessoas da igreja, né? Porque primeiramente, como já foi falado, da caridade nessa noite, nós temos que olhar no meio de nós quem está precisando, porque ele disse que primeiro tem que ajudar os fiéis da fé, tem que ajudar os domésticos da fé, ou seja, no meio de nós aqui, se tiver um precisando de comida, nós temos que socorrer ele primeiro. Verdade, Deus. Aí sim, nós socorremos ele primeiro e depois pode socorrer qualquer um que vier até nós, vamos ajudar. Porque se uma pessoa pede um prato de comida, pode ser quem for, ele diz, dê comida até teu inimigo. Se teu inimigo tiver fome, dê comida a ele. Está falando a palavra de Deus. Se teu inimigo tiver fome, dê de comer a ele. Então, se dessa forma nós conseguimos provar para ele que nós não somos igual a ele, que nós temos o amor de Deus. Né? E aí nós vamos vencer. Aí você vê que tem certas igrejas aí, eu não vou falar o nome, mas os irmãos devem conhecer. Eu conheço igreja por aí que eles têm a cesta básica, só que da cesta básica não para os crentes. Tem crente que chega lá doido por uma cesta básica, que ele está desempregado, não tem comida em casa, o cara chega pedindo assim, não, aqui não pode dar para você não, só para os caras que não é crente. Que papel, que trabalho errado esse que eles fazem, né? Verdade, porque, meu Deus. e os crentes? Aí a pessoa se desvia dos caminhos de Deus porque não foi acolhido na hora que era necessário. A pessoa, a igreja tem dizimista, tem ofertante. Aí chega os irmãos aqui, acabou o seu gás. Chega da igreja, ô pastor, dá para comprar um gás para mim? E eu dizer que não dá? Ele vai ficar triste, ele não vem nem da igreja, ele não vem mais. E eu não vinha também mais. Se eu precisasse de alguma coisa da igreja e ninguém me socorresse. E acontece muito isso. E a pessoa ainda humilha a pessoa, diz, você está amaldiçoado, você não tem nada porque você está amaldiçoado, ainda faz isso, né? Não é nada, às vezes é necessário que aconteça isso para provar quem é sincero e quem é verdadeiro na palavra de Deus. Porque se tem pessoas sinceras e verdadeiras e chegar um até nós temos que se manifestar e ajudar ele em nome do nosso Senhor. Quando a irmã Cida ligou para mim, mandou uma mensagem, eu não tinha visto, eu fiquei preocupado, né? Que ela falou que estava sem internet. Eu olhei no aplicativo e eu tinha esquecido de pagar a internet daqui desse mês. Aí ela me ligou, aí eu arrumei rapidinho, já mandei o comprovante para ela, porque nós temos que ir lá tudo certinho, mas você esquece, tem que pagar lá de São Paulo, pagar um monte de coisa, é tanta coisa para pagar e a gente esquece. Mas graças a Deus já deu tudo certo, né? Então a gente tem que dar tudo. Então, isso é nós se preocupar com as pessoas, para que as pessoas se sintam importantes. Porque nós temos que se sentir importante como uma família, como o povo de Deus. Nós temos que saber que se eu precisar de um copo de água, alguém vai me dar essa água. Então, se eu precisar de um caroço de feijão, um mantimento, alguém tem condições de me dar. E vai me dar. E é isso. E temos, porque nós, aqui mesmo nós já vimos
quantas vezes foi ajudado pessoas que chegou aqui, precisando, foi ajudado, foi socorrido. Né? Nós já socorremos muitas pessoas, porque o papel da igreja é isso, né? É chegar uma pessoa chorando, a pessoa chegou chorando lá na sede, porque não tinha dinheiro para comprar o leite do filho dele. A gente deu já várias vezes, porque às vezes eles mentem, dizem que é mentira, mas nós não sabemos se é verdade, se é mentira. Se for mentira, vai querer acertar ele, né? Mas nós fizemos a boa parte, né? Então, e a gente só consegue fazer isso se a gente estiver espiritualmente convertido. Porque se nós estiver na casa, não vamos pensar em nós logo. Ah, não vou lá não, porque já entra a soberba da casa, já entra alguma coisa, e a gente não consegue agradar a Deus, né? Mas quando nós estamos vivendo a palavra de Deus, nós agradamos o Senhor, né? Aqui, porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviou seu filho em semelhança da carne para combater o pecado. Então, aqui isso significa que a lei não conseguia resolver os problemas. Então Jesus entrou nessa situação para convencer o homem, para que o Espírito de Deus entrasse no homem, para tirar e quebrantar a carne dele, para que ele possa viver pelo Espírito, viver por Jesus Cristo. Então Jesus é a graça, e nós fomos agraciados por ele, e ele, se nós estivermos cheios da graça de Deus, nós conseguimos fazer muitas coisas a favor da obra de Deus, né? Aí ele continua: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ele está dizendo que nós somos abençoados quando nós andamos segundo o Espírito e não segundo a lei, nem segundo a carne, porque a lei agora é Cristo. Nós andamos segundo a Cristo, porque ele se tornou o nosso intermediador entre Deus. O homem Deus, ele que fez essa intermediação, esse reconciliamento, foi Deus que fez na cruz do Calvário. Ali ele reconciliou nós, que nós andava rebelde, e todo aquele que aceitou Jesus, aceitou esse reconhecimento. E nós estamos aqui porque nós reconhecemos que necessitamos de Jesus, necessitamos da misericórdia dele, do amor dele, e necessitamos de aprender com ele, para que nós possamos ter direito de morar no céu, porque o céu é um lugar onde vai morar pessoas preparadas, pessoas santificadas, vai morar pessoas remidas e lavadas no sangue de Jesus. Não vai morar com todo mundo, nem todos vão se salvar, mas vai salvar aquele que guardar a palavra de Deus e for fiel ao Senhor, né? Aí no 5, porque o que estão segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então aqui é uma palavra duríssima, porque a gente consegue ver a atitude das pessoas, e a gente consegue fazer uma análise e descobrir que a pessoa está na carne ou está no Espírito. Dá para a gente saber através da palavra de Deus, porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, e o que é inclinação para as coisas da carne? Ele faz tudo que a carne agrada. Então a gente não consegue se santificar para Deus, porque ele não entende a santificação, porque ele é carne, e carne não entende do mundo espiritual. Enquanto nós estivermos na admissão carnal, nós não temos entendimento do mundo espiritual. Então, para nós ter entendimento do mundo espiritual, nós precisamos crucificar a nossa carne, queimar a nossa carne, para que o Espírito de Deus tenha espaço de entrar em nós e trabalhar em nós e modificar nós, para que nós sejamos diferentes, porque diz que o povo dele é um povo diferente, é um povo que no meio de uma multidão dá para se distinguir quem é de Deus e quem não é, pela a sua presença em todos os sentidos. Tanto que ele diz assim: ah não, Deus quer só o coração. É mentira de pregador e de falso profeta. Deus quer você por inteiro, o fio do dedo do pé até o fio do cabelo. Deus não quer só o coração de ninguém, Deus não é açougueiro. Deus quer tudo nosso, Deus quer tudo santificado de nós. Mas como é que eu vou conseguir purificar só meu coração? E o resto, meu coração está aqui dentro. Como é que se eu conseguir purificar meu coração, tudo em mim vai ficar purificado também. Porque a palavra de Deus ensina, mas é a atitude que tem que tomar. E quando você toma uma atitude, essa atitude, todo mundo vai ver que você mudou algo em você, porque você tomou uma atitude. Dessa maneira, meu Deus. Quando você está sofrendo, de alguma forma,
Você vai fazer de tudo para acabar aquele sofrimento. Você vai lutar para... O que é que está fazendo você sofrer? Você vai tirar aquilo que está fazendo você sofrer. Você vai descobrir, fazer uma análise, e você vai descobrir por que é que você está sofrendo. E quando você descobre por que é que você está sofrendo, você vai tirar aquela pedra do tropeço, vai tirar aquele impedimento, e você vai parar de sofrer. Então, Jesus é isso. Ele quer que você entenda que a morte de Cristo na cruz foi para nós parar de sofrer. E como é que nós vamos entender? Como é que nós vamos associar isso? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, realmente nós vamos parar de sofrer, porque Ele vai agir em nossas vidas, e vai nos dar vida, e vai nos dar livramento, e vai livrar nós da condenação. Então não vai existir nenhuma condenação contra nós, porque Ele diz: quem acusará o escolhido de Deus? Quem levantará contra aquele que Deus chamou, contra aquele que Deus separou, contra aquele que Deus investiu nele? Então, se Deus investe em nós, nós também temos que investir no reino de Deus. Deus investiu em nós a partir do dia que nós aceitamos Ele. Ele já começou a investir em nós. Mas não adianta Deus investiu em nós e nós não investir no reino de Deus. Ou nós não tomar posse e dizer: não, já que o Senhor quer que eu faça a obra, eu vou fazer. O que é que eu tenho que fazer? Você vai olhar o que precisa fazer, você vai fazer, porque você tem que crescer na graça e no conhecimento, para que você possa prosperar, tanto espiritualmente como financeiramente, porque o mundo espiritual anda junto. Quando você prospera espiritualmente, provavelmente você vai prosperar também financeiramente, porque Deus vai dar a bênção. A bênção que vem espiritual, ela gera bênção material na sua vida, porque Deus abre as portas. Porque é o poder de Deus que abre as portas que estão fechadas. É o poder de Deus que transforma nossas vidas. É o poder de Deus que cria situações boas, favoráveis a nós. E quando nós entendemos isso, nós estamos liberando para que Jesus abra a porta, porque tem a chave de todas as portas. Não é não, Deus só abre aquela porta. Ele abre todas as portas. Ele tem a chave de todas as portas. Agora, qual é a porta que você quer que ele abra? Todas ele pode abrir. Agora, você vai convencer ele para ele abrir as portas, né? Aquela mulher cananeia, que não era nem crente, ela estava com problema. A filha dela estava doente, estava moribunda, estava endemoniada, né? E ela correu até Jesus e gritando. E os discípulos disse: Jesus, para, que essa mulher está gritando atrás de nós. E ele parou e disse, ela chegou e disse: Senhor, socorre minha filha, faz isso. Jesus falou: não é lixo pegar os pães dos filhos e deitar os cachorrinhos. E ela falou o quê? Ela disse: não, mas os cachorrinhos comem da bengala que cai na mesa dos seus senhores. Então, quando ela falou isso, Jesus teve muita compaixão, disse: mulher, grande é a tua fé. Porque Jesus está procurando pessoas que, não que falem igual o que todo mundo está falando, mas pessoas que parem de ser imitadores de homens e de pessoas, mas comece a fazer algo que chama a atenção de Jesus. Porque não adianta nós vir na igreja e fazer as mesmas coisas que nós estamos fazendo, não vai mudar nada. Porque você está fazendo anos e anos, tempo e não mudou nada. Não mudou por quê? Porque não é a coisa correta. Você tem que mudar as atitudes para que Deus veja que você quer uma mudança na sua vida. Se eu pelejei de um jeito e não deu, eu vou mudar. Eu vou mudar a minha oração, vou mudar o meu jeito de agir, vou mudar algo para que Deus veja que eu estou preocupado e eu quero receber algo dele. E quando ele ver que você mudou, vai acontecer na sua vida, né? Vai acontecer, né? O que foi que Zaqueu fez? Zaqueu não queria ver Jesus? Ele queria ver Jesus. E ele era de pequena estatura, mas ele não teve uma ideia. Qual foi a estratégia que ele teve? Ele subiu uma figueira brava e ficou lá em cima. E disse: aqui eu vejo Jesus. Ele só pensou em ver Jesus, mas Jesus já viu que ele chamou tanta atenção de Jesus. Jesus chegou debaixo da figueira e disse: aqui eu desço depressa, porque hoje convém eu pousar na tua casa. Então ele chamou a atenção de Jesus, de uma atitude maravilhosa. Porque chamar a atenção de Jesus não é nós andar com a multidão. A multidão, está acontecendo um evento em canto fulano de tal, e todo mundo está indo. Aí vamos também. Não, isso não é chamar a atenção de Jesus. Isso é chamar a atenção do cara que criou o evento lá. Porque tem gente que deixa de ir atrás de Jesus para ir atrás de pessoas que criou o evento. E talvez esse evento não tenha nada nem com Jesus. É só ajuntamento de pessoas para estar lá, para se enriquecer financeiramente, mas não se enriquecer espiritualmente. Porque se tem uma coisa que eu tenho que buscar, você tem que buscar, é uma riqueza espiritual, riqueza do alto céu. Porque quem era rico mesmo? Né? Pedro e João, né? Ele estava subindo na borda do templo. O que ele falou? Quando o irmão pediu a irmã, disse: olha para nós não temos ouro, não temos prata.
Ele falou que não tinha dinheiro, ele não tinha ouro, não tinha nada. Mas o que eu tenho, o que nós temos, nós te damos. Pegou nele, na mão dele, levanta e anda em nome de Jesus. Ele levantou, o rosto levantou e entrou na igreja, glorificando, e disse que a partir daquele dia foi servir ao Senhor. Então é uma prova, que não é com carro bonito, não é com dinheiro no bolso, não é uma provação de Deus. O que não é uma provação de Deus é curas e milagres, maravilha acontecendo, sem cobrança, sem nada, automaticamente. Aí sim, isso é a prova que Deus está conosco, porque Pedro não andava com dinheiro, que ele falou isso aí. Jesus também não andava, porque teve uma época que Jesus estava andando na rua, e quando o cobrador de impostos chegou, aí falou para Pedro: olha, o mestre não paga imposto, nem você, pagamos. Ele não tinha dinheiro no bolso, ele falou: nós pagamos. E foi que Jesus adiantou: Pedro, vai lá, pega o primeiro peixe e tira as moedas da boca do peixe, paga para mim, paga para você. Então, Jesus não andava com dinheiro, mas ele providenciava na hora que era necessário. Então, ali foi necessário ele providenciar esse dinheiro para pagar os impostos, para que o nome dele não fosse para alguma coisa, alguém falar mal dele. Jesus é ladrão, Jesus não paga os seus impostos. Não, ele foi lá e providenciou na hora certa. Talvez esteja acontecendo com você ou conosco. Você está precisando de algo, mas não chegou ainda, porque vai chegar na hora certa. É na hora que for necessário. E você vai ter que acreditar no milagre que ele vai mandar você fazer, para fazer e fluir. Porque Pedro acreditou. Pedro foi lá e disse: não, eu vou lá. E pescou e trouxe as moedas e pagou. Então, tem coisa que o Senhor manda nós fazer, que nós pensamos que é loucura. Mas se nós fizer, vai dar certo, né? Então, e continuando, né? E continuando no 6. Por quê? A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Está vendo? Ao que gera morte, a inclinação da carne. Aí nós voltar lá no livro de Ezequiel, vamos encontrar que o pecado gera morte. Então, tem muitas pessoas que morrem porque está vivendo na carne. Aí diz que a inclinação do Espírito é vida e paz e longanimidade. Então, aí no 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Tá vendo? E ainda diz que é inimizade contra Deus. Então, para você ver que não adianta, não compensa o homem viver na carne, não compensa ninguém viver carnalmente. Nós temos que partir para crucificar a nossa carne, como tem a nossa carne. Ela não pode reinar. Quem tem que reinar é o Espírito de Deus em nossas vidas. Quando a tua carne está te reinando, ela está te matando espiritualmente. Mas quando a tua carne está sofrendo, você está tendo o Espírito por cima. Então o teu Espírito está forte. É só ver, Jesus passou 40 dias jejuando e 40 noites. E quando ele teve fome, quem chegou para ele? O diabo, o tentador, chegou e disse: tu está com fome. Pega essas pedras e transforma em pães e come. Mas Jesus respondeu para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, ele não atendeu o que Satanás queria que ele fizesse, e ele estava com o corpo todo desconfigurado. A carne dele estava um farrapo. Ele estava do sol, da noitada, do frio. Ele estava, o seu corpo estava todo cheio de feridas, cheio de queimadura do sol, né? Porque ele ficou 40 e 40 noites. Então ali a carne dele podia estar feia, podia estar debilitado carnalmente, mas espiritualmente estava cheio do poder de Deus. É isso que nós temos. Aí você vê Elias era um homem que não temia ninguém, porque ele tinha compromisso com Deus. E quando ele profetizou para o rei Acabe que não ia chover por 3 anos e 6 meses, o rei Acabe mandou atrás dele, correu as províncias todas atrás dele. E quando ele mandou o exército atrás dele, dizendo que era para ele voltar à força, aí ele falou, só olhou para o céu e disse: eu sou homem de Deus, desceu fogo do céu e consumiu esses 50 soldados com esse capitão. Desceu fogo do céu e consumiu na mesma hora. Por quê? Porque esses homens tinham compromisso com Deus. Ele vivia espiritualmente, não vivia na carne. E o desafio dos 400 profetas de Baal que ele fez também. Ele desafiou os caras de uma forma maravilhosa. Ele disse: olha, pega lenha verde para vocês, põe gasolina de vocês, põe tudo, mas põe lenha seca de vocês, põe, se quiser pôr gasolina, pode pôr. No meu vou pôr lenha verde. No dele fez lenha verde, jogou água, 3 vezes água,
e orou menos de um minuto e desceu o fogo do céu e lambeu todo o holocausto, não sobrou nada. E os Baal ficou de manhã até meio-dia orando e nada aconteceu. Porque é obra da carne. A obra da carne não tem resposta. Nós temos que sair dessa dimensão carnal para que nós tenhamos resultado espiritual em nossas vidas. Isso é ter resultado espiritual da parte de Deus, e nós vemos as coisas de Deus acontecer nas nossas vidas, né? Aí continua: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, né? No 8 está dizendo isso: porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí no 9 ele fala: vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ele ainda faz será que o Espírito de Deus habita em vós? Ele diz ainda, né? Será que o Espírito de Deus habita em mim, habita em você? Porque se o Espírito de Deus habita em mim, habita em você, nossa vida tem que ser transformada. Porque nós estamos cansados de ver gente que está cheio do Espírito de Deus. Aí você olha para a cara da pessoa e não parece que tem o Espírito de Deus. Não parece que está cheia de Deus. Porque o que ele representa não é nada de Deus, sim da carne. Então tem pessoas que estão cheias de carne, cheias de coisas, e diz que e atribui que é Deus. E não é nada de Deus, né? Porque o povo de Deus são diferentes. O povo de Deus são um povo diferenciado. São um povo zeloso de boas obras, né? Então, é isso. Essa palavra está dizendo para nós nessa noite que Ele quer que nós incline-se para o mundo espiritual. E não vai olhar para seu amigo, para sua amiga. Seja você mesmo. Se una com Cristo. Cristo quer que nós se una com Ele. E não com pessoas, nem com ninguém. Nós não temos amigo. Não considere amigo seu qualquer pessoa que quer tirar você da verdadeira palavra de Deus, do caminho da verdade. Porque isso não é amigo nosso. Nosso amigo é Jesus. Porque Ele quer o melhor para mim e para você. Ele tem o melhor para mim e para você. E Ele quer agir na minha e na sua vida. Mas, se nós voltar aqui, podemos entender a palavra que eu estou pregando, né? Que se nós estivermos na carne, como está falando aqui, nós se tornamos inimigos de Deus, não é mal. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se Deus não se agrada de mim, Ele não pode fazer nada por mim. Não é verdade? É verdade, aleluia. Se você está em qualquer lugar, um departamento, ou seja, se você está diante de alguém que você não consegue ter uma comunhão com ele, ele não vai fazer nada por você. Se você está aborrecendo a pessoa, como é que ele vai fazer alguma coisa? Então, nós estamos, a melhor pessoa na carne aborrece a Deus, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Você vai entender? Nós estamos encerrando aqui. Vamos lá, para você entender que os que estão na carne estão no pecado. Aleluia. E o pecado gera uma barreira. Vamos, os irmãos entender. Olha Isaías 59, o que é que fala aqui? Os irmãos entender. Isaías 59, para nós sair daqui afiado. Nós sair daqui tranquilo. Que Deus falou comigo, que falou com você. E que você vai colocar essa palavra em prática. E vai guardar essa palavra no seu coração. E vai tentar viver. Oh, glória. Viver a verdadeira palavra de Deus. Oh, glória. E não se envolver com pessoas que não querem mudança, que não querem transformação. Tem pessoa que quer viver na carne. Quando você fala que ele tem que mudar, ele não quer mudar. Ele quer arrumar uma desculpa, quer tirar a palavra. E se eu diz que tirar a palavra ou acrescentar, não tem salvação. Então eu não posso tirar essa palavra e nem acrescentar. Eu tenho que aceitar ela do jeito que ela é. Aí aqui, ó, Isaías 59 fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Tá vendo? Aí aqui no 2 ele vai falar: mas as vossas iniquidades faz-se separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Está vendo aqui a diferença? Então não adianta. Se nós estamos na carne, Deus não vai nos escutar. Porque tem que ter um preparamento para Deus ouvir nós e escutar nós. Então a gente tem que ter muito cuidado. Aí ele diz: então, os olhos de Deus
A mão de Deus, ela está apta para operar na minha e na sua vida. Aleluia, Deus. Mas como é que eu vou conseguir? Aquela mulher cananeia conseguiu Jesus operar na vida dela, porque ela se humilhou de uma forma tal que gerou uma fé nela ali, que ela se converteu. Ela se converteu na hora, então ela agradou a Deus. Então nós temos que fazer alguma coisa que venha tirar o pecado de nós e venha nos limpar, como quando o homem de Deus foi desafiar os 450 graus, ele preparou o altar. O que é preparar o altar? É primeiro olhar como é que está a nossa vida espiritual, fazer uma oração separada, dizer: Deus, eu vou enfrentar aquela luta, eu vou enfrentar aquele sono, que ele já sabia que tinha que enfrentar, que foi marcado. Então ele se preparou, mas ele disse: eu vou ter que. Ele tinha que ter toda certeza que Deus era com ele, porque senão quem ia morrer era ele. Então isso é consertar o altar. Se você precisa de Deus, de algo de Deus, você sabe que Deus pode te dar, mas você tem que consertar o altar para que quando você entrar na oração, essa oração não seja só uma oração que chegue só até o teto, mas seja uma oração que atravessa o teto e chega até os ouvidos de Cristo para ele responder. E aí sim, é isso que o Senhor quer que nós entendemos. E uma oração só vai ser chegada no céu quando nós fazemos ela espiritualmente e não carnalmente. Quando nós estamos inclinados para o mundo espiritual, tudo vai acontecer de bom em nossas vidas. Vai ser muitas maravilhas, muito milagre. É isso que nós temos que fazer. E o milagre vai ser grande. Amém, na sua vida. Amém? Então, guarda os palavras em vossos corações. Nós provamos aqui nessa noite que vale a pena nós vivermos. Porque quando nós estamos certos com Deus, vai cumprir isso aqui em nossa vida. Portanto, agora tem uma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pronto. Você vai andar no mundo inteiro. Você vai para qualquer lugar e ninguém vai poder te condenar, porque você está andando no Espírito e não na carne. Então, é essa forma que tem que andar a igreja, essa forma que tem que andar o cristão na parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos. Vamos para nossas casas, vamos estar orando a Deus quando nós estamos ensinando o culto. E sábado tem mais um culto abençoado, domingo tem outro culto abençoado. E os irmãos venham em nome de Jesus Cristo, né? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, pelo seu poder e a sua graça, Pai. E pedimos que nos conduza para nossas casas, na direção do seu Santo Espírito, Pai. Abençoa, Senhor, a tua serva que está visitando nessa noite, a família dela, a casa dela. Abençoe todos que aqui estão presentes, meu Deus. Abençoa nossos irmãos que nos acompanham através do Facebook. Abençoa o irmão Teixeira, pastor Cícero, a irmã Janeiro, Pai amado, todos os nossos obreiros ali, Pai Todo-Poderoso, que estão ali trabalhando. A minha esposa, vai de encontro a ela, faz milagre, faz maravilha, Pai Todo-Poderoso. Abençoa o pastor Zé Ferreira, abençoa todos que aqui podem estar, meu Deus. Faz milagre, maravilha, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos desde já, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e todos digam amém. Ao Pai do seu Senhor, com a amada igreja, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. A senhora irmãzinha chorona. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Senhor, irmão. Paz, Senhor, irmãzinha.